Oi, 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 boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje é uma live muito especial, né? Uma live relâmpago com um assunto muito importante que a gente vai estar conversando hoje por aqui, que é o uso da melaleuca e da mandarina verde no autismo. Então, tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai começar? A gente vai começar entendendo um pouco sobre o Green Mandarim. E o que eu vou pedir para vocês? Quem tá chegando, seja muito bem-vinda. A live acabou de começar. Tem 5 minutinhos e a gente já vai falar de assunto, conteúdo. Hoje a gente vai receita que vocês amam. A gente vai falar de receitas. Eu vou dar dicas de como utilizar, acessórios para vocês utilizarem. E a gente vai dividir por situações que esses óleos contemplam e talvez você nunca imaginou que pudesse usar eles dessa maneira, né? A gente sabe muito bem das propriedades de ambos, para a pele, para o cabelo. Isso aqui para o cabelo é maravilhoso, para a pele maravilhoso, isso aqui para celulite então maravilhoso, combate, ajuda a pele a melhorar, mas a gente não vai falar dessas propriedades gerais. Tá bom? A gente vai focar nos comportamentos, nas emoções e nas formas como a gente pode melhorar a qualidade de vida no autismo com esses dois alinhos, tá bom? Então, eu conto com a sua ajuda para convidar mais mamães para estarem aqui comigo e com você, tá certo? O que eu quero de vocês? Interajam aqui embaixo, coloquem nos comentários, contem para mim se vocês já sabiam disso, que eu vou começar a explicar. Contem experiências de vocês aqui no chat. É muito bom quando vocês contam, fortalece a fé de outra mamãe que está iniciando. Quando a gente compartilha um depoimento, quando a gente conta como a gente está usando, quando a gente fala, olha, eu fiz isso e aqui em casa funcionou, você fortalece uma outra mãe que acabou de receber um diagnóstico, que às vezes está perdida, sem saber, né, qual óleo essencial usar. E quando você conta, você dá um depoimento, isso fortalece uma outra mãe. Então coloquem aqui no chat, interajam muito entre vocês, tá certo? Olha só, e aqui embaixo tem um aviãozinho. Eu quero que vocês compartilhem pra gente chegar, ó, a 50 mamães aqui ao vivo pra gente fazer a semana toda de lives, tá bom? Desafio feito aí pra vocês. Avisem nos grupos pra gente começar, tá bom? Então vamos lá. Ó, quem tiver perguntas bem específicas, eu vou pedir para que vocês coloquem nesse balãozinho que tem uma interrogação, pode ser? Hoje eu fui no oftalmo, então eu não tô conseguindo ler muito bem as palavrinhas assim de perto, tá? Ele pingou aqui o colírio, então eu não tô enxergando muito bem. Tô aqui porque eu amo vocês e quero muito que vocês aprendam essas técnicas que eu vou ensinar, mas eu não tô enxergando quase nada. Abafa, só entre nós, tá bom? Então assim, subam aí muitos coraçõezinhos, que eu fico feliz, eu fico vendo os coraçõezinhos aqui de vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha, na aquisição da Bogo de hoje, até as 23h59, você compra o Green Mandarim e ganha melaleuca. Então vamos entender 5 aspectos. Anota aí, tá? Anota esses 5 aspectos, que essa live não vai ficar disponível por muito tempo, tá bom? O objetivo dela é para que você compre a sua Bogo de hoje. Então ela não vai ficar disponível não. Então vamos lá, anota aí 5 aspectos do Green Mandarim que a gente vai precisar entender para otimizar o nosso uso dele na nossa casa, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai entender sobre ele, que ele é um antidepressivo, que ele é um calmante e que ele é um sedativo. Então se ele é calmante, tranquilizante, um sedativo natural, o que a gente vai poder estar utilizando na nossa rotina? Sim, nas hiperatividades, nas agitações, nas birras, a gente vai conseguir utilizar o Green Mandarim de diversas formas que eu vou mostrar hoje aqui para que você possa acalmar a sua criança, acalmar o seu adolescente, o jovem que tem o transtorno do espectro autista e às vezes não consegue regular muito bem as suas emoções, apenas
tentando ali contar 1, 2, 3, né? Então, a gente vai utilizar o Green Mandarim como calmante sedativo, tá certo? Então, uma das melhores formas de você colher o benefício dele como calmante, tranquilizante, sedativo, é pela via olfativa, tá bom? Então, eu trouxe aqui para que vocês vejam quais são as formas que eu tenho usado aqui em casa para que a gente consiga utilizar a via olfativa com o Lavi, tá? Então, essa pulseira aqui não é dele, é a pulseira da Ana, porque a dele não sai do braço dele de jeito nenhum, ele não deixa tirar, tá certo? Ela é de cordãozinho de seda, então o que eu faço? Eu pingo o olhinho aqui, nessa bolinha de pedra vulcânica e ele inala. O importante, gente, que eu sempre falo para vocês, vocês precisam ensinar os filhos de vocês, típicos ou não, a usarem os óleos essenciais e a entenderem o que eles estão fazendo, por menor que sejam. Então não vá fazendo sem que a criança entenda o que está acontecendo com ela. Tudo, até no cuidar, até no trocar a fralda. Fale, peça permissão, peça para ela se você pode mexer, se você pode tocar, se você pode pingar o olhinho, peça para ela te ajudar a escolher. Então traga a criança para esse processo ativo do cuidado. Ela fica muito na passividade, né? A gente aprendeu isso, a gente foi criado assim, de forma passiva. A gente não tinha voz, a gente não tinha poder de ação, né? Então hoje, com a educação que a gente conhece, com os estudos que a gente tem visto, quanto mais você empodera a criança a saber o que está acontecendo com o corpinho dela, quanto mais você instrui ela e também dá a possibilidade dela escolher aquilo que está acontecendo no corpinho dela, faz com que ela se torne um adulto muito mais confiante. Isso nos típicos e nos atípicos, tá, gente? Então aqui os três usam pulseirinha. Então eu coloco o Green Mandarim aqui, tá? E eles ficam inalando na pulseirinha. Isso aqui é uma pulseirinha de barbantezinho de fio de seda, tá bom? Outro que ele usa, e esse aqui eu consegui fazer uma barganha com ele, porque ele tava já deitado para dormir, e eu peguei com ele, é esse cordãozinho aqui. Ele é regulável, tá, gente? Ele é regulável, então a criança consegue, independente do tamanhozinho do pescoço, utilizar o cordãozinho de pedra vulcânica. Aqui eu coloco a gotinha de óleo essencial que eu desejo, tá certo? E ensino para ele. Às vezes eu peço até para ele escolher, né? O dia de hoje todo foi do Green Mandarim, deixei ele experimentando e vivenciando, ele amou, tá dormindo lá com o Green Mandarim. E esse olhinho aqui pingado, ele vai ficar inalando. O meu também é um difusor, mas é um difusor de adulto, né? Pesado, tá certo? Esse não, é um fio de seda que não incomoda. Outra opção que você pode fazer, e eu não tenho aqui, é esse cordãozinho de crochê. Você pode pedir a alguém para fazer um cordãozinho de crochê. Aqui, ao invés de ser uma bolinha de pedra vulcânica, pode ser uma bolinha de crochê, onde você vai pingar o olhinho essencial e vai transformar aquele cordãozinho de linhazinha de crochê bem fininha, né? Que é só o suficiente para ele poder ficar aqui como um cordãozinho. A bolinha aqui de crochê, uma bolinha aqui de crochê, você vai pingar o Green Mandarim ali e ele vai ficar inalando. Seja durante a noite, quando você colocou, ou durante o dia, quando foi para as atividades, né? Na hora que acorda e vai começar a fazer as atividades do dia, escola, terapia, você vai pingar no cordãozinho difusor. Essa é uma forma incrível de você trazer a participação da criança para o cuidado terapêutico. Ela vai ter a percepção da inalação, a percepção corporal de que aquilo tá nela, é dela, é um acessório dela, tá? Então aqui esse empoderamento através dos acessórios acontece, tá bom? Então, ó, pulseirinha e cordãozinho. Pode ser esse de fio de seda, como pode mandar fazer
Às vezes tem uma amiga, alguém na sua cidade que faz crochê, você pede para fazer uma fitinha, tá bom? De crochê, tá certo? Então, essa é a primeira questão que a gente vai utilizar o Green Mandarim como sedativo, calmante, tranquilizante nos cuidados dos nossos pequenos, tá bom? Anotaram aí? Outra forma olfativa da gente fazer, eu acho que não tá aqui, são os sprays. A gente pode pegar o Green Mandarim e fazer spray com ele para o ambiente, se você não tiver difusor de ambiente, tá bom? Então você tanto pode ter o seu difusor, o meu tá aqui do lado, deixa eu pegar ele para vocês verem, tá? Então, tanto pode ser o seu difusor, e aí quantas gotas, que vocês sempre me perguntam, Josi, quantas gotas eu coloco no meu difusor? Você vai colocar de 4 a 6 gotas de óleos essenciais aqui dentro, tá bom? Então, de 4 a 6 gotas de óleo de mandarina verde, tá certo? E se eu não tenho difusor, Josi, como que eu resolvo? Sim, você vai resolver fazendo um spray para o ambiente, tá certo? Então, como que a gente faz um spray para o ambiente com mandarina verde? Anota, corre aí e anota, mulher. Anota. A gente vai precisar de um vidrinho de 50 ml. Um vidrinho de 50 ml. Josi, eu não tenho vidro. Eu tenho um spray plástico. Se no fundinho dele tiver o número 2, você vai poder usar. Se tiver o número 1, você não vai poder usar, tá bom? Não sei o que é isso. Então depois você pesquisa. No fundinho de cada embalagem plástica tem a sua... Oi, pessoal chegando por aqui. No fundinho de cada um desses recipientes plásticos, a gente tem a informação sobre o grau de resistência desse plástico ali, tá bom? Então, você vai colocar, se for 2 ou 3, você vai poder usar esse recipiente de spray, tá? Então, 50 ml, um vidrinho de 50 ml. O que você vai dividir? Você vai colocar dentro dele de 20 a 25 gotas do Green Mandarim. Vai colocar no vidrinho de 50 ml ele no fundo, certo? Depois você vai vir com 15 ml de álcool de cereais. Anota, mulher! 15 ml de álcool de cereais ou vodka, tá bom? E depois você vai completar mais até chegar num tanto ali agradável, né? Não muito perto da boca, para dar para você balançar direitinho. E você vai completar com água. Josi, onde eu coloco isso? É para colocar na pele da criança? É para colocar em mim? Não, é para você aromatizar o ambiente onde vocês vão ficar. Então, se você tá num ambiente como um quarto, né? Você pode aromatizar o ambiente e assim ficar ali dentro e se beneficiar do aroma da mandarina verde, tá bom? Anotaram? Ok, então agora a gente já falou sobre a mandarina verde no aspecto calmante, tranquilizante e sedativo, tá certo? Vamos para o próximo assunto que para nós é muito relevante. Saber disso é muito importante. Saber que ele é um estimulante do apetite infantil. Olha só, mamães que têm dificuldade para a aceitação de novos cardápios na alimentação, mamães que têm aí dificuldade para com que a criança queira comer, muita dificuldade de fazer com que a criança aumente o volume ali, de repente está até ficando com baixo peso, baixo valor nutricional, né? Fez ali uns exames, está precisando de uma alimentação um pouco mais rica, porém a criança não está aceitando, né? Está rejeitando os alimentos. Então você pode ajudar com esse spray que a gente fez, preparando ali um ambiente onde essa criança vai estar durante a refeição, para que ela possa ser estimulada a regular o apetite através da inalação da mandarina verde. Olha que coisa maravilhosa, gente.
Falem pra mim. Estamos chegando 50 mamães. Muito bom, vocês arrasam. Olha, fala aqui pra mim nos comentários, eu quero muito saber se na sua casa você tem dificuldade com a inserção de novos alimentos no cardápio, se você tem dificuldade até mesmo da manutenção da quantidade. Tem dia que come muito bem, tem dia que já não tá comendo tanto, ou comia e tá começando a reduzir o número e a variedade dentro do cardápio alimentar. Coloquem aí no chat que eu quero muito saber, porque você vai ser uma pessoa que vai vivenciar a experiência de usar o Green Mandarim para esse objetivo e depois vai contar aqui para nós o resultado com toda certeza, tá bom? Então, a compulsão também ajuda porque ele acaba regulando. Porque como ele é um regulador da questão do apetite, então vai ajudar também, tá certo? Vai ajudar essa criança a conseguir desvincular. Agora tem que observar se essa compulsão não é efeito adverso de alguma medicação ou de algo que ele esteja usando e tá colhendo isso como um efeito colateral. Tá certo? Quando a gente tem apenas vinculado a emoções, compulsão alimentar vinculada à ansiedade, a um distúrbio emocional, a gente vai conseguir regular com a mandarina verde. Lembra? Ele é calmante, antidepressivo, então a gente consegue ajustar as emoções, ajustar as sensações emocionais. A partir disso, a gente colhe o benefício da redução dessa compulsão se ela tiver fundo emocional. Tá bom? Ok? Vamos lá. Então, falamos ansiedade, a questão dele ser um sedativo, um calmante. Agora falamos dele como regulador do apetite infantil, tá certo? Ok? E para as mamães, olha só, para as mamães que falam assim, ai meu Deus, gosto muito de doce e tal, meu paladar é infantil, né, que gosta de comer as besteiras que comia na infância. Use de forma inalatória o mandarina verde, o Green Mandarim, para que você possa também regular essa criança interior aí, tá bom? Tá certo? Vamos pro terceiro aspecto? Terceiro aspecto que a gente vai poder utilizar com louvor, o uso dos óleos essenciais, que hoje estamos aqui comentando que é a mandarina verde, e depois a gente vai falar da melaleuca. Eu acredito que vocês não sabem dos aspectos que a gente vai conversar até o final da noite aqui. Então, vamos pro terceiro aspecto, tá certo? Então, outro aspecto muito importante, ele é um neuroprotetor. Esse óleo essencial é um neuroprotetor. Grava aí, é um neuroprotetor. Então, ele vai ajudar a trabalhar questões que aí na sua casa é um desafio e aqui na minha casa também, principalmente para mamães que têm duplo diagnóstico, autismo com TDAH. O quê? Foco, concentração, memória. A gente vai ajudar através da calma. Olha só que interessante, gente. É por isso que eu sempre falo com vocês, acompanhem os conteúdos. Vejam, eu vejo muita gente prescrever ou indicar alecrim, por exemplo, para os nossos filhos. Eu nunca indico, né? Eu nunca indico, por quê? Porque ele é sim um ótimo óleo para questão de memória e foco, mas ele é excitatório. O que a gente tem, presta bastante atenção quando você fala assim, meu filho não foca. Não é que a mente do seu filho está cansada e por isso ele não está se concentrando. Não é porque tem muita informação e ele está confuso. Não, é porque a mente está caótica, agitada, ansiosa para fazer o próximo movimento, para levantar, para poder pegar o próximo brinquedo. Então a mente não para o tempo inteiro. Então o que a gente precisa? Acalmar a mente para focar, então para concentrar. Então eu vou colher, olha só que maravilha, gente, na minha casa e na sua, o benefício do foco, da concentração e da memória a partir do uso desse óleo essencial, acalmando o sistema nervoso central, acalmando a mente, e assim a criança vai focar, o jovem vai focar, o adolescente vai focar
desde que o motivo pelo qual o desfoque dele era a agitação mental. Então, quando a gente tem uma falta de foco por agitação mental, por uma mente muito agitada, eu não posso entrar com olhos para o foco, que são estimulantes e excitatórios. Pensa comigo, a mente já está altamente excitada, pensando 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Não é com olho excitatório, que aumenta a excitação aqui, a nível até mesmo da circulação sanguínea no sistema nervoso, que a gente vai conseguir foco. É o contrário, é a gente acalmando, trazendo para o aqui, o agora, e aí eu apresento para a criança um estímulo, uma memorização, uma atividade, tá bom? Então, Green Mandarim, gente, que coisa incrível. O aroma dele, gente, para quem tem laranja, tangerina em casa, é diferente, tá bom? É diferente, tá certo? Depois eu posso até falar um pouquinho da etapa da fruta em que cada um é colhido e que cada um é extraído o óleo essencial, mas são diferentes até nos seus aromas, tá bom? Então, a gente vai ajudar no foco, na concentração e na memória a partir do uso da mandarina. Olha só, que incrível! Não é perfeito, gente? Muito bom. Vamos pro quarto. Deixa eu ver, conferir aqui. 1, 2, 3, 4. 4. A gente vai falar 5 aspectos da mandarina. Então, vamos para o quarto. O quarto aspecto, talvez na sua casa você não tenha, mas na grande maioria das casas precisam da mandarina verde para suporte ao nervosismo e irritabilidade, que desencadeia até mesmo autoagressões, desencadeia processos de agressão ao cuidador, ao familiar, às vezes desenvolve, né, um processo ali destrutivo até dos brinquedos, de tamanha irritabilidade. E talvez a coisa que mais nos preocupe seja quando eles se machucam, porque nos machucar a gente, né, entende, a gente é adulto, a gente entende o que está acontecendo, mas quando eles se machucam é realmente assim, dói neles e dói na gente 50 vezes maior do que se fosse machucando a gente, né? Então, o que a gente vai utilizar? No nervosismo, na agitação e nas birras. A gente vai associar a mandarina nos cuidados para essa questão. Então, você pode associar junto com outros óleos calmantes, sedativos, tranquilizantes, como vétiver, cedro, entre com a mandarina verde, porque ela ajuda a acalmar esses picos de irritabilidade, justamente porque ela é o oposto desse processo de irritabilidade e de agitação, e de nervosismo, e de agressividade. Tá bom? Ela é ligada e linkada ao sol, ao brilho, ao esplendor, à criatividade, ao lúdico, à alegria, tá certo? Então ela faz conexão com essas emoções, com esses sentimentos de brilho, de sol, de expansão, de atitude. Então ela é o oposto desse comportamento autodestrutivo, agressivo, irritativo. Então, quando a gente utiliza ela como suporte, a fruta Green Mandarim, nessa fase, nessa época que ela é colhida, trazendo ali o óleo essencial de mandarina verde, a gente consegue acalmar os nossos pequenos. E eu vou ensinar para vocês outras formas além da olfativa, tá bom? Então, se você já captou aqui, né, o difusor do ambiente, difusores pessoais, spray de ambiente que a gente falou, depois a gente vai falar pelas vias tópicas como utilizar, tá bom? Então, 4
aspectos nós já falamos e com certeza algum desses você aí na sua casa se identificou com essa necessidade. Fala pra mim. Vamos a quinto aspecto que a mandarina verde consegue contemplar aí na sua casa e na minha casa, nos aspectos do autismo, tá bom? E o último, mas não menos importante, que eu separei para vocês, é um desafio muito grande que acomete os nossos pequenos. Às vezes os típicos também vivenciam essa fase de forma muito intensa, que são as fases dos medos, as fobias, os terrores noturnos. A gente vai utilizar a mandarina verde para despertar essa alegria e trazer luz, sol para essa criança, para esse indivíduo, afugentando esses medos, esses sentimentos ruins de insegurança, tá bom? Então a gente vai trabalhar com o mandarina verde no sono, para ajudar nesse sono, para ser um sono mais tranquilo. Crianças que têm pesadelos, sonos muito agitados, acordam chorando, gritando. Vamos usar a mandarina verde para acalmar os nossos filhos durante a noite de sono. Outro aspecto, às vezes a criança é muito insegura de estar e ficar com outras pessoas. Sim, você vai poder utilizar a mandarina nesse aspecto para trazer mais confiança, tirar os medos, né? Ajudar com que ela amplie a sua rede de confiança, as pessoas em quem ela passa a confiar. Então você vai trazer o mandarina verde nessas relações, ok? Como fazer isso, Josi? Às vezes eu quero deixar meu filho na casa da minha irmã, na casa da minha tia, na casa da avó. E tem dia que ele fica muito bem, mas tem dia que é um terror, não quer ficar, parece que dá um pânico. Sim, você vai poder utilizar cordãozinho, como eu ensinei, pulseirinha, pode dar o spray para casa onde ele vai ficar. Olha, borrifa de vez em quando aqui no ambiente, porque vai dissipar, né, gente? Então, coloca, daqui 1h30, borrifa mais um pouquinho, para ir repondo aquele ambiente de tranquilidade, afugentando a insegurança, o medo, tá bom? Desses pequenos, que para eles é tão desafiador confiar em outro, né? Que não seja o papai e a mamãe, que estão sempre ali com ele, tá certo? Ok? Então, falamos de 5 aspectos. Olha aqui, ó, pânico, às vezes para entrar na terapia, sim, vai poder utilizar a mandarina verde nesses momentos tão desafiadores, que às vezes você fala assim, meu Deus, a criança vinha aqui sempre, né? E do nada a criança começou a rejeitar, não quer, tá ficando insegura, de repente algo no trajeto aconteceu. E aí ela começou a adquirir algum medo ou insegurança em relação àquele prédio, àquela sala, ou aquele ambiente, ou ao trajeto para chegar naquele ambiente, tá certo? Então esses aspectos vocês precisam de muita sutileza para perceber. As coisas não podem ser simplesmente ditadas para eles. Eles são indivíduos, sim, eles têm diagnóstico, mas eles têm emoções, sentimentos, sensações que precisam ser respeitadas. Às vezes a gente quer botar tudo na conta só do diagnóstico. E sim, o diagnóstico deixa tudo muito mais exacerbado, tudo muito mais intenso, né? Tudo muito mais forte para a gente poder lidar. Às vezes vem uma sequência de coisas e a gente, como cuidador, já está cansado também, já está fadigado. Então a gente às vezes não tem a percepção de entender que aquilo é um sinal de alerta, que aquilo é algo para eu prestar atenção. Da onde veio esse medo, da onde veio essa segurança? Trabalhar isso e não silenciar isso. Que é o que a medicação faz, né? A medicação, por si só, dada assim, sem esse olhar de observar as emoções, vai tirando essa parte emocional e a gente não consegue mais fazer a leitura, né? Com o tempo a gente não consegue mais ler. Tá feliz, tá triste, tá animado, não tá? Porque tá sempre calmo, tá sempre estável aquela situação. Eu sou estável o tempo inteiro? Não, você é estável o tempo inteiro.
Você é estável o tempo inteiro? Porque eu não sou. Mas a gente quer que eles sejam, né? A gente não quer que eles batam o pé, que eles digam que não querem fazer. A gente vai muitas das vezes trabalhar, né? Quem trabalha fora, tem ali suas 40 horas semanais. Tem dia que gostaria de bater o pé e dizer: hoje eu não vou de jeito nenhum, quero ficar em casa, tô cansado, tô de saco cheio de olhar pra cara daquele povo. Mas a gente vai, por quê? Porque a gente tem responsabilidades, né? A gente tem compromissos a honrar. Só que eles não. Então, às vezes, eles batem o pé, não querem ir, não querem estar naquele ambiente. E a gente precisa entender quando isso é um lado emocional, que tá fadigado, tá cansado, tem criança aí fazendo 40 horas semanais de terapia, quase uma carga horária de trabalho, e estão fadigados, e a gente tá ali insistindo, e no final do dia falar: ah, meu filho tá muito irritado, tá estressado. Ele trabalhou o dia inteiro. Sabe? Então a gente precisa ter essa sutileza de entender e acolher quando eles também estão cansados de excessos de estímulos que a gente às vezes, na melhor das intenções, que a gente quer ofertar sempre o melhor que a gente pode, a gente sobrecarrega às vezes e eles se cansam, né? E ficam irritados. Então você vai conseguir contornar essa irritabilidade, essa agressividade com a mandarina. E vem fazendo como adulto responsável uma leitura da rotina dessa criança, vai readequando, né? Vai recolocando as prioridades e aliviando às vezes para que você não tenha uma fadiga mental nessa criança de um estímulo excessivo, de pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, né? Então às vezes ela tá cansada também, por isso ela tá muito irritada. Então acolhe, né? Seja flexível também, usa mandarina verde em você também para trazer maior flexibilidade e entender esses aspectos que são humanos, não é do diagnóstico apenas, é do aspecto humano, tá certo? Ok? Então falamos de 5 aspectos que podemos encontrar na mandarina verde que vão contemplar as necessidades no autismo. Gostaram de saber? Agora vamos mostrar para vocês alguns utensílios que são ótimos para que vocês possam usar na parte tópica, no uso tópico da mandarina, tá bom? Eu trouxe 4 opções aqui para vocês, tá bom? 4 opções que são as opções que eu uso muito facilmente aqui em casa, para que vocês possam ter aí e utilizar na rotina de vocês, tá bom? Um dos lugares, vamos começar, né? Para vocês anotarem. Um dos lugares que eu quero que vocês façam o uso tópico vai ser no pescoço até os ombros. Quando a gente quiser fazer o quê? Flexibilizar, acalmar e trazer também o relaxamento a nível de decisões, sabe? A criança tá irredutível, tá agressiva, tá agitada. Então a gente vai fazer massagens do pescoço, da altura do pescoço, vindo até os ombros, tá bom? Com um desses 4 que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tem aspectos ligados à questão aí também emocional e a gente quer trazer maior flexibilidade, tirar o medo, a ansiedade desses processos aí, a gente também vai fazer massagem abaixo do umbigo, 4 dedinhos seu. Se for uma criança muito pequenininha, bota 2 dedinhos seus, tá bom? E aí você vai usar esses 4 elementos que eu vou mostrar para vocês e vai fazer massagem nessa região. Josi, que região é essa? Essa região é a região do nosso chakra, no nosso segundo chakra, tá bom? Então eu quero que vocês façam massagem aqui nessa região. 4 dedinhos, 3 abaixo do umbigo, tá certo? E do pescoço até a região dos ombros, tá bom? Então, é esses lugares que a gente vai utilizar. Quais são os carreadores que a gente vai utilizar com a mandarina verde? Eu trouxe 4 para vocês. O óleo de coco fracionado, mas pode ser qualquer outro óleo vegetal,
tá bom? Não necessariamente esse, mas esse é o que eu uso, porque ele não tem cheiro, então ele não altera o aroma da mandarina. Qual é a grande dificuldade de se usar para o objetivo tópico com utilização vinculada à aromática, outros óleos? Porque a grande maioria tem o seu cheiro. Então, quando você põe o óleo essencial junto, ele muda o aroma. Então, conforme eu faço a massagem aqui, nessa região, eu também faço a inalação, você concorda? Só que eu mudando o cheiro, eu não tenho mais aquela propriedade olfativa, da memória olfativa, sendo estimulado aqui no sistema límbico, única e exclusivamente com o cheirinho da mandarina, que é o que eu quero. Então, eu utilizo ele porque ele é neutro, não vai ter cheiro nenhum, tá certo? Então, outra opção é o TCM, que é a mesma coisa aqui. Josi, eu tenho um TCM em casa, meu filho toma TCM para o cérebro ficar forte, muito ativo, boa memória, gordura boa. Posso utilizar? Pode, tranquilamente. É a mesma coisa do TCM, esse óleo aqui, tá bom? Então, uma opção, tá certo? E aí a gente pode fazer roll-on com a mandarina e diluir, ou pode simplesmente abrir aqui, pingar aqui, ó, um tantinho e colocar uma gotinha e vir fazendo a massagem, tá certo? Vamos lá. Deixa eu espalhar aqui. Pessoal chegando ainda, sejam bem-vindas. Tudo bom? Sejam muito bem-vindas. Olha, outro que eu trouxe foi esse creme. Ele é um creme de base neutra, tá bom? Você pode utilizar outro creme de base neutra. Inclusive, você pode pedir numa farmácia de manipulação um creme de base neutra, de magnésio, tá bom? Sal amargo, tá bom? Para você ter como base para fazer a massagem. Tá certo? Os mesmos pontos da altura do pescoço até os ombros, vindo fazendo massagem, e abaixo do umbigo fazendo massagem, tá certo? Aqui, ó, esse creme, ele rende muito, gente, rende demais. Outra opção, e essa aqui, gente, ó, esse aqui não tem óleo essencial dentro dele, tá bom? Esse é uma base neutra, sem óleo essencial, e você vai colocar só a mandarina. Essa outra opção eu trouxe para vocês, é uma opção, tá vendo? Ela é uma manteiga. Ela é uma excelente opção, principalmente para crianças que têm questões de pele também associadas. Porque aqui é manteiga, tem manteiga de cacau, tem óleo de jojoba aqui dentro, então é altamente hidratante. Então, como o mandarina também trata questões de pele e a melaleuca também, você pode associar eles dois e colher os benefícios, que eu falei, os 5 benefícios, e ainda colher benefícios no tratamento da pele, tá bom? Então, questões aí de pele, que hoje não foi o nosso assunto por aqui, o mandarina verde e a melaleuca tem outros aspectos, que são aspectos gerais, que são contemplados por eles também. Nosso tema de hoje é comportamento, questões emocionais e questões físicas no autismo. Então, por isso o foco é nesse tema, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para vocês o meu telefone fixado, para que vocês possam entrar em contato comigo. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Ai, não consegue. Não tá fixando, não sei porquê. Vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês já tiveram a chance de usar essa manteiga. Olha só. Tá? É uma manteiga mesmo, gente. E ela tem a textura de manteiga mesmo, igual como se você tivesse pego uma manteiga na temperatura natural. Ó. Então, ela é altamente hidratante, tá? Então, eu consigo fazer uma misturinha e colocar a mandarina, colocar a melaleuca e tratar tanto questões relacionadas à pele, hidratação, as dermatites que a gente já conhece,
tá? Como também, olha só como é lindo, gente. Como também as questões calmantes, tranquilizantes, sedativas que a gente tanto quer, tá bom? Então, é uma opção que vocês podem ter e usar aí, tá bom? A manteiga. Vamos a mais uma opção. Essa também uso associando os benefícios na pele, tá? Porque aqui eu tenho questão de dermatite atópica aqui em casa, então eu utilizo ambos para melhorar a qualidade da pele, a irritabilidade também, tá? Então esse aqui também pode ser um carreador para mandarina verde, tá bom? Para quem não conhece, nunca viu como ele é, olha aqui, tá bom? Esse aqui. Então eu posso colocar aqui o pumpzinho, pingar a gotinha da mandarina e vir fazendo a massagem, tá certo? Eu vou colocar essas quatro opções para que vocês possam fazer a massagem com o uso da mandarina verde, tá certo? Ok? A manteiga, aqui ó, a manteiga Spa, é da linha Spa, tá certo? Ok? Ótimo, ótimo. Agora nós vamos para a melaleuca, tá certo? Vamos para a melaleuca. Por quê? Porque a BOGO de hoje, e eu não vou me delongar muito, porque vocês precisam ir lá e garantia de vocês, a gente tem, comprando a mandarina, ganha melaleuca. Ganha melaleuca. Compra a mandarina e ganha a melaleuca, tá certo? Então, a gente falou dos aspectos aqui ligados à melhoria da qualidade de vida no autismo com a mandarina verde. E agora nós vamos falar da melaleuca. A melaleuca já é muito conhecida pelo seu poder de combate, né? Antiparasitário, antifúngico, antimicrobiano, ajuda na pele, no rejuvenescimento, ajuda nas questões de couro cabeludo, crescimento capilar, beleza dos fios. Então isso tudo a gente já sabe. Não é sobre isso a nossa live de hoje. Vamos entender então como que ela pode melhorar a vida dos nossos pequenos aí? Então vamos lá. Primeiro aspecto que eu quero que você entenda que a melaleuca vai te ajudar aí é na limpeza das emoções e dos traumas. Então, quando a gente tem aspectos aí vivenciados pelos nossos filhos em situações que para eles foram traumáticas, e aí, meu Deus do céu, a gente tem aí um aspecto tão recente, né? Que foi aí a pandemia. Quantas crianças tiveram aí os pânicos, os traumas, as perdas familiares vivenciadas e foram adquirindo ali mais e mais resistências, alguns hiperfocos devido a esses gatilhos desencadeados por traumas vivenciados. Nossos filhos também passam por situações altamente estressantes, pra gente não falar uma outra palavra que ser banido aqui do Instagram, né? Na escola, com os coleguinhas, às vezes até com os educadores. Quando é maiorzinho já consegue compreender um pouquinho mais, mesmo tendo um autismo às vezes moderado, já consegue entender às vezes, né, um distanciamento dos outros coleguinhas. Então a gente vai trabalhar com melaleuca, trazendo a limpeza dessas emoções, acolhendo esse sentimento, acolhendo esses indivíduos, né, os nossos filhos, e também fazendo essa limpeza de traumas e emoções, tá bom? Recomendo que você, mamãe, também utilize. Talvez você esteja precisando liberar o trauma emocional que tem vivido em algumas situações em decorrência do diagnóstico. Desde situações peculiares, familiares, com amigos, constrangimentos em ambientes, traumas que vão se acumulando, sensações de medo, frustração que vão se acumulando e são nocivas para nós. Então, eu recomendo que você utilize
neles para liberar essas emoções, ajudá-los a digerir essas emoções, mas também em você, em mim, para que a gente possa não acumular essas pedras, esses pedregulhos que a gente vem vivenciando desde o dia que a gente recebeu o diagnóstico, ou até mesmo antes, porque a mãe é às vezes a primeira a ter a intuição, antes mesmo do papel tá escrito, ela já estava vivenciando a intuição, ela já sabia que algo precisava ser reajustado ali na rotina e na forma do cuidado, tá bom? Então, o primeiro aspecto que a gente vai utilizar a melaleuca é na liberação de traumas. Então, sejam esses traumas por perdas, mudanças de lugar, mudanças de cidade, mudança de escola, esses traumas que às vezes ocorreram por uma agressão, às vezes seu filho passou por algum tipo de agressão, né? Eu já tive depoimentos de mães contando de agressão feita por terapeutas, outros passaram por agressão na mão de professores, educadores que estariam ali para acolher, né? Às vezes beliscou, agrediu, tratou mal e aquilo ficou na memória, né? Ali a gente tem as primeiras memórias, as memórias que vão ditar a nossa vida, sendo produzidas na nossa primeira infância, até os nossos 7 anos. Então é interessante que você faça esse processo de uso da melaleuca nos seus pequenos, tá bom? De forma aromática e de forma tópica, respeitando a área, né, de inalação. Então, eu recomendo que para esse objetivo, você utilize sempre aqui, ó, do meio do peito para cima, com massagem, principalmente aqui, ó, no cardíaco, para ajudar a liberar essas emoções, tá bom? Segundo aspecto, anotou? Segundo aspecto que a gente vai usar a melaleuca são para choques emocionais. Então, se o seu filho tem ou desenvolveu algum outro comportamento após um choque, após uma exposição a uma situação que o deixou hiper focado, hiper agitado, né? Até mesmo ansioso com algo, e a partir daquele momento ele começou a desencadear algum comportamento repetitivo, a partir daquele momento ele começou a desencadear alguns sentimentos e sensações, né, muito preocupantes para você, como autodepreciativas, pensamentos suicidas, pensamentos de morte, ou de insegurança de perder você, de perder o papai, medo de que todo mundo, né, que ele ama se afaste dele por um trauma, por um choque, por algo que aconteceu e veio a impactar de forma emocional. Eu sugiro que você comece a utilizar para hoje a melaleuca no difusor do ambiente, principalmente para essa criança quando ela vai dormir, para que ela continue trabalhando no inconsciente dela enquanto ela dorme através da inalação. Josi, são coisas muito sérias que você está falando agora. Sim, são coisas muito sérias, principalmente quando a gente tem aí crianças de 7, 8, 9, 10 anos a mais, que elas já estão conseguindo dar sinais de alerta para esses pais. Muitas das vezes esses traumas ocorreram com 2, com 3, com 4, com 5 aninhos. Mas o gatilho e a sinalização, a forma de comportamento ou a forma de defesa dela está se manifestando 5 anos, 6 anos, 8 anos depois. Tá bom? Então eu quero que vocês usem a melaleuca para esse objetivo. Ajudar essas crianças que passaram por choques, traumas emocionais a lidarem com isso e trabalharem essas emoções. Tá bom? Ok? Vamos ao terceiro aspecto que a gente vai utilizar a melaleuca. Eu coloquei aqui um que é muito, muito frequente, que é o toque, o comportamento obsessivo compulsivo. Como assim, Josi? A melaleuca tá aqui em casa há tanto tempo. Usei, abusei em várias outras situações em casa. Eu não sabia que eu podia associar com manjerona, com esperminte para esse objetivo. Pois é, então a gente vai utilizar a melaleuca para transtorno obsessivo compulsivo. Lembra que a gente está ali trabalhando a questão do inconsciente e de muitos desses
toques foram adquiridos justamente por causa desses traumas ou por causa dessa ação de choque emocional repentina. Então a gente vai ajudar reduzindo, tá bom? Então a gente vai trabalhar com melaleuca na questão da compulsividade, obsessividade, apegos, inflexibilidade. Se você vive isso aí na sua casa, então garanta o uso da melaleuca na sua rotina de uso tópico e de uso aromático. Josi, mas então, tudo que você está falando eu posso associar, né? A irritabilidade, a agressividade que a mandarina verde acalma, tranquiliza, com a questão da obsessividade, da compulsividade que a melaleuca ajuda a controlar e a reduzir. Eu posso montar um blend, uma sinergia no difusor ou no uso tópico com esses dois? Sim, deve. E agora eu vou falar para vocês a associação de alguns óleos com esses dois óleos para vocês escolherem esses objetivos, tá bom? Trazendo calma, tranquilidade, tirando essa hiperatividade, centrando a mente, acalmando, trazendo foco, memória, ajudando nessa questão dos hiperfocos, na questão do transtorno obsessivo compulsivo, né? No relaxamento do inconsciente para que possa tratar questões de trauma, né? Questões de agressividade ou até mesmo de um choque emocional. Então anotem os óleos que eu recomendo que você associe com eles dois, seja no difusor ou nas misturas tópicas que você vai fazer. Anota aí: vétiver, o cedro, o ilang-ilang, a lavanda são excelentes opções para que, se você tem um desses em casa, você associe com esses dois óleos que você vai adquirir hoje. Sim, hoje você vai comprar a mandarina e vai ganhar a melaleuca. Então, se você só usava melaleuca quando tinha uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de ouvido, ou quando ia fazer desparasitação, agora ela não vai sair mais do seu difusor. Concorda? Não tem como mais sair do difusor esses dois olhinhos maravilhosos aqui pra gente poder alternar nos cuidados com os nossos filhos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente bateu a nossa meta de hoje, que era chegar a 50 mamães aqui ao vivo até o final. Vocês estão de parabéns. Então, a minha promessa para vocês é que amanhã, às 21 horas, faremos a live do óleo surpresa que teremos da Bogo de amanhã. Então eu trago para vocês amanhã formas práticas de uso dos óleos essenciais de amanhã da Bogo de amanhã, tá bom? Parabéns, vocês bateram a meta com louvor. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui, tá bom? Deixa eu dar uma olhada se tem dúvidas. Se estiver tomando alguma medicação, se estiver tomando alguma medicação, pode usar esses dois óleos? Pode. Eu não sei qual é a medicação que você está usando, mas você pode colocar no seu difusor, pode colocar no difusor pessoal tranquilamente. Olha, a mandarina verde, gente, um aspecto muito interessante, é considerada um dos óleos mais seguros, inclusive na gestação ela é recomendada, tá? Essa mandarina que a gente tem aqui, ela é um dos óleos considerados mais seguros. Por isso, ela é altamente indicada para a infância. Olha isso, gente. A gente não pode deixar de ter. Quem tem criança em casa tem que usar demais esse óleo em casa, porque é um dos óleos mais seguros para a gente usar durante a infância. Tá bom? Deixa eu ver o próximo. Qual a receita do Rolon? Quantas gotas de melaleuca e mandarina? Então, se você for fazer para o objetivo calmante, tranquilizante, né? Para utilizar, né? Principalmente aqui na região do coração, né? Solinha dos pés, na nuca, espalhar pelo pescoço até os ombros, tá? Você pode colocar 12 gotinhas de cada. 12 gotinhas de cada e completar com óleo de coco fracionado. A partir de qual idade, Josi? A partir de 2 anos de idade você pode usar essa receita tranquilamente, tá bom? 2 aninhos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, tranquilamente.
Você pode colocar 12 gotinhas de cada num rolão de 10 ml e completar. Aí se já são maiores aí, as crianças maiores de 10 anos em diante, 12, você pode colocar 15 gotinhas de cada um, tá bom? Ok, vamos lá, deixa eu ver a próxima pergunta. Olha, essa eu acredito que eu já respondi. Josi, esses óleos ajudam na agitação e na irritabilidade? Beijo. Tchau, tchau.